Muito boa tarde, sejam bem-vindos aí ao segundo workshop, a segunda sessão, né, do workshop que nós estamos realizando aqui durante o Business Travel Day aqui na ABAV, aqui em Fortaleza, num evento híbrido, presencial, aqui com público presencial e também dentro do canal do YouTube da Abracorp. O tema dessa segunda sessão é governança no cenário das viagens corporativas, um tema bastante importante, atual, que nós vamos estar debatendo com alguns convidados, mas antes de apresentar, de fazer as introduções das pessoas que estão presentes conosco aqui dentro dessa parceria em conjunto com a LAGEV, eu gostaria de mostrar um breve vídeo para todo mundo aí. Tiago, por favor. Sou contratado para cuidar de pessoas. Meu foco são a sua empresa e seus viajantes. Trabalho para oferecer uma boa experiência na viagem e na gestão da viagem. Faço tudo o que está ao meu alcance para proporcionar tranquilidade e bem-estar a quem viaja e precisa viajar, a negócios ou a lazer. Conecto meus clientes a toda a cadeia de serviços do mercado. Analiso o perfil de consumo de cada empresa e viajante. Elimino desperdícios e apresento soluções que otimizam recursos investidos. Vou além de uma Travel Tech, porque ofereço todos os recursos tecnológicos de ponta para sua empresa e um atendimento humanizado para seu viajante. Eu uso a tecnologia como meio e não como fim. Sou essencial no planejamento de caráter preventivo. Lido com contingências e encontro alternativas 24 horas por dia. Segurança, flexibilidade e negociação são 3 atributos que renovam a importância dos serviços que presto para corporações dos mais variados ramos, portes e regiões. Me conhecem como Agência de Viagens Corporativas ou Travel Management Company. E todos me encontram na Abracorp. Bom, muito bem. Mais uma vez aí reiteramos nosso agradecimento pela presença de vocês aqui no salão aqui do Centro de Convenções e também no canal YouTube da Abracorp. Muito obrigado pela presença. Eu sou Gervásio Tanabe, sou presidente executivo da Abracorp e estamos promovendo esse encontro, esse workshop em parceria com a LAGEV, como eu falei anteriormente. Então, por favor, Giovana. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Giovana Januzelli, eu sou diretora executiva da LAGEV e é um prazer também aqui fazer parte desse momento da ABAV aqui em Fortaleza, mostrando que os eventos são possíveis, que nós conseguimos retomar com todos os protocolos de segurança e de saúde sendo seguidos. Hoje aqui tivemos que comprovar a segunda dose de vacina, distanciamento social, estamos sem máscaras agora, mas somente no palco. E tudo isso, para a nossa indústria, a gente sabe que traz uma esperança de que tempos melhores já estão chegando. Então, acho que esse é um recado muito forte que a gente passa no dia de hoje, estando aqui. Então, vamos lá, Tanabe, para o nosso bate-papo de hoje? Vou apresentar nosso primeiro convidado. Gostaria de apresentar Peterson Prado, diretor não, vice-presidente, desculpa, de operações da Avipan. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Giovana, Tanabe, Abracorp. O doutor Marcelo já vai ser anunciado também, né? Então, também obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, espero cooperar aí com o painel e, principalmente, a alegria de estar no evento presencial, né? Faço as suas palavras a minha. Ao meu lado aqui, doutor Marcelo. Doutor Marcelo Oliveira, ele é assessor jurídico da Abracorp, está conosco já há muito tempo, né, doutor Marcelo? Antes da Abracorp existir, já o doutor Marcelo já estava trabalhando com a entidade, o antigo FAVEC também. Profundo conhecedor do nosso setor, porque ele vivencia isso daqui, vivenciou como profissional e vivencia hoje como profissional da área jurídica, e a pessoa mais gabaritada, eu diria, para poder fazer qualquer tipo de introdução sobre o tema
já que governança é um tema até que recente, né? Principalmente no nosso setor do turismo, é um tema bastante recente. Então, gostaria de apresentar o Dr. Marcelo Oliveira, que vai iniciar os nossos trabalhos aqui. Obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado, Tanabe, Giovana, Peterson. Prazer muito grande aqui estar com vocês. Realmente, essa retomada, né, é muito necessária para todos nós. Vendo aqui o turismo representado por vários segmentos, a gente fica muito feliz, porque, como o Tanabe comentou, a gente acaba hoje tendo a oportunidade de conduzir isso num cenário jurídico, mas é uma questão de sangue. Eu emiti muita passagem quando ela ainda era carbonada, né? Quando eu tinha a atribuição de guardar as plaquetas das companhias aéreas no cofre, lá na agência do meu pai. Era uma agência pequenina, na cidade do interior de São Paulo, cidade de Lorena, uma agência lá de mais de 30 anos, né, que ele conduz. Foi a primeira coisa que eu fiz na vida, antes de sonhar em ser advogado. E aí, natural, depois de formado, Marcelo, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Quando eu vi, eu estava atendendo o segmento. A gente está aqui com a Abracorp, mas a gente também atende a própria BAB Nacional, dentro de toda essa estrutura do evento aqui, que não é fácil, não é mole fazer isso tudo aqui acontecer. E a gente fica muito lisonjeado também de, mais uma vez, poder estar aqui na frente compartilhando algum tipo de conteúdo, né? Bem, Tanabe, já é para eu começar aqui, então, já diretamente com a nossa introdução aqui ao painel, para a gente fazer uma ponte aqui e trazer essa temática dessa segunda sessão para o segmento, obviamente, de viagens, de turismo como um todo. Pessoal, do slide, se puder me ajudar aqui. Eu acho que o nosso passador aqui não está com uma bateria suficiente. A gente tem, logo de um início, a necessidade da gente, de repente, contextualizar essa tal dessa governança, né? Porque hoje o Brasil tem, inclusive, um órgão, um instituto que trata sobre isso, inclusive num cenário nacional, enquanto a tal governança corporativa, né? Podem passar, por favor, mais um, mais dois. Mais um, aqui uma apresentação nossa. E aqui a gente tem o auxílio direto do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sem qualquer necessidade de leitura aqui, mas de contexto, para que nos chame, né, a atenção do porquê, para quê a vinda da governança corporativa. Na realidade, é nada mais do que um sistema de alerta àqueles que desde sempre ficaram e estão à frente de negócios, à frente de empresas, né, de olhar de maneira diferente os seus negócios, né? Um sistema de tentar, vamos imaginar que estamos diante de um tabuleiro de xadrez, e que aquela estratégia toda conduzida por essas pessoas, por esses gestores, que seja pensada de maneira diferente, que nós tenhamos, portanto, né, uma nova visão e pensando muito em futuro da maneira de dar os passos frente a esse negócio. Isso é a tal da governança corporativa, né? A gente tem o nascimento de uma relevância com relação à ética, à questão de cultura, né, junto ao ambiente empresarial, junto à condução de negócios, e isso passa a ser pensado de maneira diferente. A gente vai ter aqui um slide sequente com relação ao aspecto temporal disso, o andar da carruagem da governança corporativa ao longo dos últimos anos, né, que nos ajuda a entender mais a própria evolução deste modo de pensar e conduzir negócios. Por favor, pessoal, podem me ajudar? E aqui, logo de imediato, a gente tem, portanto, dentro dessa ideia conceitual do sistema de condução, né, de conduzir da melhor e mais ética maneira uma empresa, pensando para o futuro, a gente, para quem lida, para quem está próximo da governança corporativa, principalmente aos olhos das normas, né, a gente tem aí 4 princípios basilares de qualquer governança corporativa, mais uma vez com a ajuda e fonte aí do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? A tal da transparência, a tal da equidade, a prestação de contas e a própria responsabilidade corporativa. Para a gente tentar contextualizar cada uma delas, de repente fazer uma rápida reflexão em cada um desses princípios, a transparência no sentido de que deixa de ser algo pensado e guardado exclusivamente por um empresário, por sócios empresários, mas deixar aquilo claro e aberto enquanto objetivos. Sabe aquela história de que vem muito nos últimos tantos anos de se pensar em mostrar visão, missão, valores de uma empresa? Tem uma relação muito grande
com essa questão do item e do princípio da transparência de uma governança corporativa, né? Esta é a ideia de pensar, mostrar, e não mais tão simplesmente ser uma visão negocial, própria, individual, particular, de eu tenho este negócio, conduzo como eu quero e pronto, sem qualquer tipo de compartilhamento com todos aqueles que estão relacionados com aquele negócio. A equidade no sentido de isonomia, de, mais uma vez, numa ponte do primeiro item, de não pensar aquele negócio só pelo e para o dono, mas que todos estejam com total equilíbrio e justiça naquela relação e naquele caminho percorrido por aquela empresa. Esta é a grande necessidade e objetivo da equidade como um princípio da governança corporativa. Prestação de contas, a tal da accountability, né? Total ligado com a transparência, vem muito forte na criação da governança corporativa, por N sucessões de fraudes e episódios a nível global, na realidade, que pedem que seja não simplesmente um mostrar números e cifras, mas, muito mais do que isso, justificar, prestar efetivamente aquela informação, no sentido de por que ela aconteceu e por que e para que ela continua a ser necessária, a ser demonstrada. Né? E a última responsabilidade corporativa, enquanto princípio básico de uma governança, aos meus olhos, individual, eu faço uma leitura e definição, né? Um similar conceito de responsabilidade corporativa aos meus olhos, como sustentabilidade. Porque se a gente amarra todos esses itens, né, esses princípios basilares, a gente pensa a governança corporativa no sentido de fazer bem, eticamente, e pensando muito para o futuro. Pensando num longo caminho a ser percorrido por aquela empresa, com este tamanho desse compromisso amarrado, né, por conta desses 4 princípios. Não dá para pensar uma governança corporativa sem encaixar e praticar efetivamente esses 4 princípios. Por favor, pessoal. E aqui, essa timeline da governança, né, numa linha global e de criação, se nós pudéssemos e tivéssemos que pensar a governança corporativa num primeiro momento, né, numa sinalização no globo terrestre, a gente podia fazer essa menção aí de 1992, quando começa a se falar bastante do tal Código de Melhores Práticas, né, dos documentos, dos regimentos de melhores práticas. A gente teve aí um relatório muito famoso em 1992 que sinaliza essa questão, né? Um relatório da Inglaterra, e que dá esse primeiro passo, essa demonstração e esse marco inicial com relação à governança corporativa. Ela evolui. E aí, 10 anos depois, em 2002, alguns doutrinadores de governança corporativa mencionam como fases da governança. E aí, esta segunda fase já tem uma visão muito de preocupar, né, de falar e tratar, cuidar das demonstrações financeiras. Por N sucessões de episódios, né, de fraudes e grandes golpes financeiros em empresas globais, enfim, né? E aí a gente tem aí um entendido e citado segundo momento e fase da governança corporativa. Depois, em 2008, a gente tem aí a vinda da tal palavrinha, né, que foi internalizada muito além da língua inglesa, mas que é conhecida para todo canto do mundo, do tal do compliance. A gente passa a ter, portanto, uma visão não só de um código de melhores práticas e ética, não só a preocupação de rever e cuidar mais dos números, mas uma questão de risco, de cuidado de risco, de gestão de riscos, né? Passa, portanto, a somar esse pensamento da governança corporativa à questão da gestão de riscos. Não para aí. Aí a gente já estamos próximo do nosso momento. Por quê? Porque essa 4ª fase, né, que começa em 2016, ela já traz essa questão da proteção de dados pessoais. Eu não estou falando especificamente de Brasil, até porque a nossa LGPD agora, de eficácia do último ano, enfim, né, mas isso começa a acontecer pelo globo terrestre. E aí nós temos essa 4ª fase, que por esses doutrinadores de governança corporativa é inclusive entendida como uma fase que está em andamento. Ela não acabou, ela não acaba. É uma fase vivenciada nesse momento, o Brasil está muito quente em ebulição nela, mas a gente já soma uma 5ª fase, principalmente se nós estivermos aí com o mindset para globo terrestre, que é a fase aí do ESG, né? O ESG nessa história, nessa estrada da governança corporativa, que é muito conhecida, muito somada, principalmente ao ano de 2020 da pandemia,
porque soma-se muito, de uma maneira extremamente alavancada, né? O fato de se pensar na questão de discriminação, o fato de se pensar em poluição, meio ambiente, e o quanto tudo isso agora se amarra necessariamente numa visão de governança corporativa, né? É uma questão de se pensar o quanto tudo isso pode refletir na visibilidade de uma empresa, de um CNPJ, como ele pode ser encarado aos olhos de qualquer parceiro, qualquer fornecedor, qualquer cliente, por conta de uma timeline dessa. Por favor, pessoal, o próximo slide, e último, acho. E nesse sentido, fechando essa introdução toda aqui, Tanabe, Giovanna e Peterson, essas governanças no plural, e eu faço aqui por gosto isso, no bom sentido, é para a gente ter uma noção do que na prática isso acaba refletindo, porque como um profissional da área jurídica aí atendendo, né, N tipos de carteiras, verdade que eu acabo ficando à frente muito forte de viagens e turismo, mas na prática o que a gente acaba vendo, né, com os colegas advogados, com a interface de trabalho junto a todo e qualquer tipo de empresa. A gente tem, por exemplo, hoje, governanças / compliances de eixo trabalhista, de relações de trabalho, em que você faz uma revisão na empresa inteira com relação às normas de conduta, aos manuais de conduta, regimentos de trabalho, revisão de tudo quanto é tipo de contrato e prática de trabalho. Um dos eixos hoje que a gente vê demais acontecendo e sendo demandado. Compliance na área tributária e fiscal, em que se pensa, é um verdadeiro mapa mundo que se coloca na mesa, né, das empresas, porque cada unidade de negócio, cada vai e vem de atividade tem que ser pensado num sentido de, né, imaginar esse cenário fiscal, esse impacto fiscal para a empresa e para o próprio local onde ela se insere. A governança pura e simples, a básica, num sentido de os trabalhos de compliance de anticorrupção, o Brasil teve isso de uma maneira mais forte a partir de 2013, com a nossa lei federal de anticorrupção, né, Lava Jato, que se apresentou. Isso trouxe um cenário de responsabilidade imediata para tudo quanto é tipo de gestão, para todo aquele que está à frente de negócios, né? E uma última que tem também um reflexo muito grande e em ebulição no nosso negócio de viagens e turismo, que é o compliance hoje de proteção de dados, de privacy data, né? E aí a gente tem aí, portanto, a LGPD muito quente no momento. E são 4 contextos e exemplos de governanças que eu trago aqui para a gente, que eu acho que vai fomentar, inclusive, o nosso papo aqui. Certo, pessoal? Eu acho que, da minha parte, enquanto introdução aqui, a gente consegue evoluir. Eu fico à disposição aqui para o nosso papo. Muito obrigado. Eu queria começar, né? Giovanna, se me dá licença, por favor. A gente teve aí, o doutor Marcelo, antes dessa sessão, na primeira, falando sobre RFP, né? RFP no pós-pandemia, em viagens, e aí abordamos aí um tema voltado um pouco a essa questão de ESG. Eu queria perguntar tanto para o Peterson quanto para você aí, vocês escolhem, tira o para o ímpar quem responde aí, mas na realidade, no dia a dia, né, como é que vocês veem dentro desse processo da relação de mercado, talvez no caso do Dr. Marcelo mais amplo, mas no caso do Peterson especificamente no nosso setor, como é que vocês veem hoje essas empresas, a atuação principalmente dessas regras de ESG, dentro da relação corporativa de vocês no mercado, no dia a dia de hoje? Ou seja, na verdade, no frigir dos ovos, como é que isso acontece na prática? No dia a dia de vocês? Como é que vocês veem isso no mercado? Eu acho que eu posso começar, então. Eu tenho visto assim, Tanabe, foi legal esse tripé do ESG, porque a gente viu um avanço muito grande da tratativa das empresas em relação a meio ambiente, a social, acho que potencializado também pela pandemia, como o Dr. Marcelo comentou. E hoje, aí a gente até faz uma conexão com o painel anterior. Já no processo de RFP, já viu um avanço das empresas realmente questionando as nossas práticas em relação a esses temas, né? E, lógico, é um primeiro questionamento, vamos dizer assim, já é uma primeira prestação de contas, o que você tem feito e como você está se preparando para se adequar a esse tripé, mas a gente enxerga que as empresas já estão maduras para iniciar uma conversa sobre isso. Entretanto, assim, em viagens corporativas,
Aí, voltando para o tema só da governança, né? Dentro desse tripé, a gente está falando só da governança. A gente enfrenta alguns gargalos, políticas obsoletas, né? Então, você tem política de viagens ou não tem política de viagens em grandes clientes. Clientes que têm processos de governanças avançados em outras áreas, mas quando você vai para a área de viagens, a gente ainda vê um pouco de um backlog, vamos dizer assim, em relação a políticas, que atrapalha quando você vai para a questão da governança. Principalmente no gargalo, uma outra conexão no valor da distribuição, que foi colocado, vou pegar até uma palavra do Edmar que eu tinha colocado para falar. Se cobra muito essa questão da experiência. Agora, como que você vai dar mais experiência, mais flexibilidade, sem governança? Como é que você alinha, né, esses dois pilares, essa contrapartida? Então, o que eu vejo ainda é, para viagens corporativas, existem assim, várias ações de clientes em relação a isso, já no início, até na questão de RFPs, solicitando para nós como pode ser implementado, o que a gente faz, quais são os nossos cases, mas, vamos dizer assim, no frigir dos ovos, como você comentou, eu acho que são práticas ainda iniciais, principalmente quando a gente leva para a questão da prestação de contas, das políticas, do julgamento, vamos dizer assim, que o Dr. Marcelo comentou bem, a equidade dentro de uma empresa. Então, a gente já tem visto empresas fazendo BPO, por exemplo, de auditoria de prestação de contas, porque não quer isso nem dentro de casa, para que não tenha conflito de interesse do chefe com o liderado. Então, eu vejo um avanço muito grande na questão da transformação do ecossistema, mas, querendo ou não, ainda é inicial. E até no comentário teu, Peterson, talvez as empresas, como você falou, elas tenham uma certa já evolução no quesito ter a sua própria governança corporativa, mas como o gestor de viagens, ele pode se capacitar a entender como funciona a governança na relação dele na gestão de viagens com seus fornecedores. Então, era um pouco disso, doutor Marcelo, que eu queria que você tocasse. Muito oportuna a colocação de vocês dois frente à questão do TANAB, porque no cenário prático, o que eu vejo muito acontecer é a dificuldade de enraizar e receber isso junto às empresas, junto aos gestores das empresas. Alguns clientes, quando a gente começou processos de compliance, a grande dificuldade era o convencimento, porque existia uma resistência muito grande de proprietários logo de início. Eu vou ter que passar por tudo isso aí? Eu vou ter que estar envolvido em tudo isso aí? Complexo. Na atuação no próprio segmento de viagens hoje, representando essa realidade, Tanab, que você comentou, a dificuldade, concordo plenamente com o Peterson, o enraizar isso enquanto cultura é o problema, né, do momento da gente evoluir nesses mais altos níveis de governança, mas já a título de prática e de ocorrência, de existência, eu vejo muito que tem muita empresa, e falando diretamente de trabalho efetivado, jurídico, quando a gente tem contratos que chegam, negociações e contratos que nos apresentam, tem negociação que nem caminha se aquelas cláusulas mínimas e relacionadas com governança não forem apresentadas. Cláusulas e tópicos só de anticorrupção e compliance, sigilo, confidencialidade, proteção de dados, isso hoje faz parte. A questão é que isso precisa evoluir do existir em cláusulas para a efetividade, para a cultura real, e não para uma cultura ainda apresentada em cláusulas, que precisa se transformar em base, né? Em realmente, como se fala, aceita como normal e como uma questão que deve fluir na naturalidade. Isso é o que eu vejo na prática. Mas, fato, grandes negociações hoje já acontecem padronizadas com esse tipo de encaixe, né, de governança. Você já não consegue negociar, você não consegue celebrar o contrato, né, à frente, inclusive, de departamentos contratuais jurídicos, a gente vê isso, a gente bate olhos no contrato, a gente está condicionado. A gente já vai buscar onde estão essas cláusulas, porque a gente sabe que a empresa, o cliente não vai aceitar, né? Então, hoje é um trabalho de você fazer a sinergia entre as partes para demonstrar que aquilo sim está pronto entre os dois. Porque o que eu vejo depois é que isso vai ser um grande filtro, que no passado era só um filtro financeiro. Sabe aquela questão de análise de crédito, para saber se você é aceito ou não? Agora é para saber se você é aceito ou não na relação mesmo.
E eu acho que isso é bom, isso é positivo. O problema é que tudo isso tem que transformar muito mais do que cláusulas escritas e padronizadas, né? É uma mudança de cultura, na verdade, né? Porque, como a gente falou nas sessões anteriores, o papel aceita tudo, o PPT aceita tudo, né? Como que entre cliente e fornecedor... Voltou. Nessa relação de cliente e fornecedor, como que o cliente consegue realmente acompanhar se aquelas cláusulas que estão no contrato ou aqueles itens que fizeram parte da RFP, a gente ouviu agora também uma RFP que chegou para o mercado com 19 itens de ESG, de cláusulas de governança. Como se faz para isso ser acompanhado pelo cliente? Porque uma coisa está no contrato, outra coisa é de fato acontecer, e essa mudança ela acontece quando ela é cultural, né? Não, eu, assim, só para completar, Giovana, assim, você falou tudo. Uma coisa é o que se responde, outra coisa é a prática, né? E a nossa preocupação é justamente nesse controle, porque às vezes aí agora indo para o ESG ou para a governança da contratação, às vezes o cliente não se certifica se realmente aquele fornecedor entrega aqueles indicadores, né? E por conta de, ali num scorecard do BID, você às vezes não atende algum tipo de coisa enquanto você está compliance com o restante, e às vezes de resposta numa RFP, apenas num preenchimento, qualifica um outro fornecedor que não implementou 10% daquelas ações. Então, acho que esse é um ponto super importante, de realmente a gente encorajar as empresas a fazer o acompanhamento, não só estipular regras, não ser mais, vamos dizer assim, pura formalidade na questão de preenchimentos. Assim, as RFPs são complexas, mas que seja também complexo, mas por uma parceria duradoura e sustentável, para que a gente possa realmente ali fazer a prestação de contas daqueles itens que nós colocamos que estamos compliance com a contratação. E parece que é a gente pensar e dizer assim, não adianta ser ou tentar demonstrar uma empresa maior, mais volumosa, mais rica, mas a mais transparente, a mais comprometida, a mais responsável. Acho que essa consegue demonstrar, né, ou minimamente angariar esse crédito e essa confiança mercadológica de uma maneira. Mas é aquilo, concordo plenamente com vocês, é o transformar isso numa realidade. Eu acho que nessa transformação aí, como a gente falou na sessão anterior, né? É tentar tangibilizar um pouco o equilíbrio do que é aquilo que faz parte desses conceitos do ESG com preço, né? Porque tem todas as questões voltadas a essa questão aí, talvez a empresa obedecendo até os critérios de governança da empresa mesmo, né? Então, na concorrência que nós vamos fazer, tem que ter um critério de identificação de ESG, mas eu estou de olho na outra folhinha que vai ter o preço que vai ser oferecido, né? Então, eu acho que aí o papel, a Abracorp tem trabalhado muito nisso, Giovana, acho que a gente tem que, juntos, né, a Abracorp e a LAGEV, reforçar muito isso perante o cliente, perante o mercado, porque a gente recebe manifestações, inclusive, de fornecedores, né, nessa tocada, nesse modelo de processo, que são pressionados para oferecer a melhor condição de preço, os melhores benefícios, vamos dizer assim, para aquele cliente, mas aqueles pontos ligados a ESG, onde há um investimento do fornecedor, onde há um investimento da TMC também, não são ponderados, não são considerados como pontos de, tipo assim, vezes 2 ou vezes 3. Essa graduação que me parece que no mercado ainda não existe, não? Assim, Tanabe, eu acho que a sua colocação é perfeita. A própria união desse tripé ESG já justifica que não tenha uma contratação só por preço. Isso que eu comentei, que no final do dia a gente ainda é colocado de uma forma muito comercial na contratação. A gente tem apoiado algumas frentes com compradores, de conversar também com o departamento de compras, não só
focando na área ou de facilities, ou de RH, financeira, que é responsável por viagem, justamente para colocar essa preocupação que a gente tem, onde você pega uma RFP hoje que tem diversos itens que você tem que atender, você tem que, vamos dizer assim, tem um scorecard ali que você tem que brequivar, né? Mas no final do dia a contratação ainda continua sendo por preço. Então, a gente não vê realmente a prática do equilíbrio técnico da contratação fazer sentido no comercial. E, vamos dizer assim, nessa prática a gente acha que joga tudo por água abaixo. Não? O próprio cliente já coloca esse tripé, vamos dizer assim, por água abaixo, por não estar seguindo as suas próprias convicções em relação a ESG. Hoje em dia as empresas têm muita preocupação com a marca, né? Com a divulgação da marca. Então, a gente tentou aí, até com os nossos associados, quando a gente começou um pouco a retomada, né? A gente começou a ver pipocar aqui, a colar já iniciativas de viagem dos próprios clientes, mas os próprios clientes não permitiam que o seu diretor ou que o seu executivo falasse que estava viajando, até porque naquele momento o discurso era não viajar. Então, dentro desse critério, talvez, de governança, as empresas não permitiam que os executivos dissessem, olha, eu estou viajando, com todos os protocolos, né? Obedecendo todos os protocolos, mas as empresas não permitiam que o seu viajante realizasse viagem ou colocasse na mídia, permitisse que a Abracorp, por exemplo, ou o associado nosso, comentasse isso, Giovana. Então, esse é o rigor que a gente percebe nas empresas, da preocupação com a marca, da marca estar conectada com o ESG, né? E quando a gente fala de contratações, e eu digo isso muito tranquilo, porque a Abracorp tem hoje um canal de transparência e a gente já recebeu nesse canal de transparência manifestações que abordam exatamente isso, que a empresa divulga no seu site, cria um canal de transparência no seu site, falando que trabalha com uma linha ética absolutamente em linha, né, com o que é pregado hoje por um IBGC, por exemplo, mas no frigir dos ovos, no dia a dia ali, o que está acontecendo é outra coisa, né? E a gente tem que interferir nesse processo, buscar o diálogo, para a gente tentar equilibrar essa situação, né? De perguntar, dizendo, você está praticando mesmo aquilo que você está falando no teu site? Essa é a grande preocupação que a gente tem, para tentar colocar a verdade. Na verdade, o primeiro item que o Dr. Marcelo colocou, que é a transparência, né? E também buscar aí com esses dados a equidade também. É necessário uma equidade também nesse processo todo, né? Senão a gente não vai conseguir evoluir. Nós vamos aqui, talvez ano que vem a gente vai estar debatendo a mesma situação, tendo os mesmos problemas, com o mercado talvez até menor, né? Na esperança de que o cliente, usando o poder de barganha, o poder de negociação que ele tem, é verdade, porque ele é o grande cliente, né? Mas a gente gostaria, pessoal, e quem estiver nos olhando aí, assistindo pelo canal do YouTube também, a Abracorp gostaria muito que realmente o ESG fosse definitivamente aplicado pelas empresas. E eu digo isso até para os nossos associados também seguirem os conceitos da ESG, né? É dessa forma que nós vamos conseguir fazer um mercado corporativo mais maduro, mais forte até, porque nós teremos players mais fortes, né, nesse mercado, mais corretos. Eu acho que esse é o grande ponto, Giovana, que a gente... Não, e eu fico aqui pensando nessa questão da governança na relação entre empresas, o quanto a gente quase precisa, talvez, de um ente terceiro desinteressado para promover a regularidade dessa relação de governança. E aí entra um pouco na pergunta que a gente tem aqui, se esse mercado, doutor Marcelo, está preparado para poder se autorregular nessas relações de governança? A gente gostaria muito, né? A preparação, eu acho que assim, existe um início, existem muitos segmentos na questão do amadurecimento. Tem empresas menores, tem empresas mais novas, tem empresas que não demandam. O Brasil, muito grande como né, a gente tem aí
incontáveis exemplos em que negociações acontecem de maneira extremamente caseira, né? Os próprios documentos, às vezes, não existem. Quantas e quantas vezes a gente se depara e fala, não, neste caso, nem precisei de um instrumento particular, né? Porque você tem essas situações todas amarradas. A gente tem, obviamente, em outros mercados, o mercado norte-americano, ele encara, por exemplo, relações trabalhistas com uma força tão grande na acreditação. Chego para você aqui, a gente vai combinar o nosso método de trabalho e esse é o que vai funcionar com todas as forças, né? Quando a gente tem empresários americanos tentando entender a legislação trabalhista, por exemplo, no Brasil, eles não conseguem, né, captar e como assim, né? Por que desse tamanho dessa burocracia, desse tamanho risco e etc. Eu acho que a gente tem, Giovana, uma evolução. A gente tem que acreditar e a gente tem que fazer parte. A gente tem que gerar exemplo, né? Boas negociações, eu não vou dizer gigantes negociações, mas precisam dar esse exemplo, para que isso seja uma cultura em todas as frentes e em todos os tamanhos. É isso que a gente precisa acreditar. É muito sair do papel. Em algumas leituras recentes, o quanto o próprio ESG ganha ampliação num pensamento não só de meio ambiente, quando a gente fala e lê meio ambiente e de repente lembra da natureza, da Amazônia, da poluição, do desmatamento, mas um ESG que pensa hoje em vários debates com questões, por exemplo, de discriminação de ódio, discursos de ódio, discriminação racial, o quanto isso pesa na soma de tudo isso também, nesse tipo de análise. O mundo está muito, muito sensível a tudo isso. E aí o que eu acredito muito é que sair dessa curva, né, ficar fora disso, é hoje um filtro de alta sensibilidade. Então, uma empresa, os que estão à frente dela, o quanto de repente estão dispostos, o quanto faz parte do planejamento, o quanto faz parte da missão e visão de cada um destes, é que é grande sinalizador para isso. Eu acho que os caminhos, mesmo de um pequenino, ele pode enquadrar, receber essa cultura minimamente, para que ele já evolua, inclusive, corretamente. Então, eu acredito muito que nós estamos em evolução. Preparados, eu acho que ainda, né, estamos aprendendo. Mas esse caminho para a gente continuar na evolução, evoluindo, com certeza passa por educação, saber o que é, saber como fazer, saber como conduzir, porque o papel aceitou tudo, no papel tem, mas como a gente fomenta, através das associações, esse comunicar de como é, como tem que ser feito, como tem que ser observado, quais são as próximas fases. É algo que eu acho que a gente pode evoluir muito na conversa, porque, me corrija se eu estiver errada, a governança me parece uma relação de transparência entre as partes, de mão dupla. Não é só uma demanda de A para B, é mão dupla. É isso, desculpa, né, atravessar aqui de novo vocês, mas acho que a gente tem um grande exemplo aqui, que é a Abracop. E com a oportunidade prazerosa que eu tenho de acompanhá-los, de poucos anos para cá, eles vêm fazendo isso em alta e como paradigma para outros tantos do mercado. Eu vejo a criação que eles fizeram do princípio de valores de associado, guias de boas práticas de cliente, guias de boas práticas de fornecedores, a implantação efetiva disso, como o Tanabe bem apontou agora com o canal de transparência da Abracop, isso é exemplo vivo de que esta estrada realmente é para ser caminhada. E a gente vê resultados disso, com ajustes de RFP, de bids, enfim, sendo ajustados, moldados, não para favorecer A, B ou C, não para exclusivamente atender, de repente, uma lei, mas para atender exatamente essa questão de transparência, essa questão de equidade, essa questão de responsabilidade, porque às vezes a gente já se deparou com isso enquanto Abracop, acho que o Tanabe me permite dar esse tipo de depoimento, né, em que concorrências foram retiradas porque foi sinalizado a ela que tinha alguma coisa ali estranha, fora do caminho, e que de repente ele entendeu, aquela empresa entendeu que ela podia prejudicar não só aquela concorrência, mas todo o formato de pensamento dela para frente. Então, ou seja, olha quanto isso vale a pena. Esse tipo de situação real, acho que vale demais. E é o nosso papel fomentar isso, institucionalmente dizendo, né? Porque a gente prepara realmente o mercado para tudo e para todos, né? Existe um ponto de maturidade na relação B2B que a gente, do lado comercial, como prestador de serviço, né, como fornecedor,
ter certeza que a gente também, de forma bilateral com o cliente, tem que encorajar o cliente a cumprir a parte dele, né? Eu acho que, às vezes, nessa relação B2B, eu sei que é difícil, conforme o Dr. Marcelo comentou, a gente tem evoluído bastante nesse ponto, mas o princípio da governança é bilateral, né? Então, ela tem que ser para os dois lados, e a gente ainda vê, vamos dizer assim, isso ainda de forma, às vezes, muito monocrática, unilateral, vindo para o lado só do fornecedor, né? Principalmente de cumprir os pontos de contrato, enfim, os pontos de contratação. A gente já viu vários desequilíbrios, né, de contratações em RFPs, enfim, volumes que são colocados apenas para conseguir um desconto X, Y, Z, enfim, depois não se cumpre isso. Até quando a gente vai para uma relação, por exemplo, com um acordo comercial com o mercado, com a indústria como um todo, né? A própria Localiza, que está aqui, dá um desconto X para o cliente, pede um market share. É cobrado esse market share do cliente? Eu acho que até a gente tem que ter maturidade para que não seja apenas uma via para o lado do fornecedor, que realmente o cliente também precisa, dentro de um processo de governança, daquilo que foi colocado em pauta, para a gente aprender a fazer negócio maduro, ele tem que cumprir a parte dele também. Perfeito, correto. Naquele time frame que você mostrou, doutor Marcelo, tinha um item lá que você comentou sobre a questão da LGPD, né? Como nós estamos aí, devemos ter um público grande de agências de viagens, principalmente da Abracorp, por exemplo, também. Eu queria entender um pouco de você, que tipo de risco você vê hoje numa TMC, ou na relação da TMC com o seu cliente até, ou até com fornecedores, que tipos de riscos você vê hoje nessa implantação da LGPD hoje no segmento de viagens corporativas? Como é que você vê isso daí? Eu acho que são dois cenários que a gente consegue apontar de imediato, Taná, porque assim, uma é a questão legal. A lei está aí, está posta, né, está em alta eficácia, na brincadeira que muito a gente tem, principalmente do direito, né, de uma lei pega, uma lei não pega, essa pegou demais, porque é impressionante. O escritório, a gente teve que abrir uma nova frente, nova equipe para atender tudo isso, sejam clientes que já existiam, sejam novos clientes, porque não tem como dizer que não está em desenvolvimento de uma conformidade LGPD, né? Ou que já está conforme. Então, primeira questão é legal, porque se de repente você é fiscalizado e você é chamado a uma discussão de LGPD e visualiza-se ali alguma irregularidade, você pode tomar penalidades, tanto de cunho administrativo da própria lei, penalidades que chegam aí na casa de X, 50 milhões na realidade, né, 2% de faturamento, enfim. Óbvio que os holofotes do governo, da Agência Nacional de Proteção de Dados, está muito forte em grandes corporações, mas está aí. E a gente está vendo tudo quanto é tipo de empresa sendo chamada à justiça, em processo judicial, para responder, inclusive, indenizações de dano material e dano moral por descumprimento de LGPD, e que não tem uma relação com a penalidade da lei administrativa, mas uma penalidade judicial, porque cabe ali uma indenização de dano moral por conta de se ferir proteção de dados. E a outra é essa, para a gente encaixar nesse cenário nosso de filtro e de governança, porque hoje é impossível eu rever um contrato, elaborar um contrato, assumir uma negociação e não trazer a proteção de dados. Então, aos olhos de um cliente, aos olhos de um mercado, a sua posição, a posição de uma TMC hoje, como ela qual é a postura dela frente ao que ela pensa, ao que ela faz de proteção de dados, certeza que faz diferença. Quando a gente começou a conversar disso, há 2, 3 anos atrás para cá, primeiro tudo era um entendimento o real impacto operacional disso, de proteção de dados, né? Porque a interface de uma agência com a companhia aérea, com um hotel, com um GDS, com um OBT, enfim, onde está o papel de cada um desses para pensar a sua responsabilidade e o seu modo de agir frente à LGPD, certo? Então, depois de se decifrar quem é quem faz o quê, esse sistema hoje está sendo amarrado. Com o quê? Exatamente com essa conformidade. E o problema é que quem não apresenta isso está frágil. Está frágil a título de visibilidade, a título de governança.
Porque quem não está com isso, né, minimamente demonstrado, aqui o nosso sistema de pensar coleta de dados, o nosso sistema de pensar a segurança, o nosso compromisso documental, sistêmico e etc., é assim. Isso imediatamente, hoje isso é filtro. Isso é seleção para dizer, eu prefiro esse fornecedor do que esse, eu tenho, né, relações globais. Então, eu preciso pensar hoje em como estou, exatamente para entender como serei, como estou selecionado. Então, total governança hoje, não à toa que a gente citou como uma das governanças hoje, o compliance e a proteção de dados. Total. Tô quase montando um comitê aí para a gente ajudar essas relações se desenvolverem com uma parte desinteressada, para que a gente possa fomentar isso no conhecimento de todos, na verdade, né? Se essa via de mão dupla. O momento é propício, né, pessoal? Porque, como a gente falou hoje de manhã no fórum, né? A crise, a pandemia, ela fez com que muitas cidades, muitos estados, a economia de um modo geral, percebesse o valor que representa o segmento do turismo de um modo geral, né? A gente é muito, talvez, estereotipado, né? Não sei se essa é a palavra correta, como assim, turismo, lazer, né? Não é. Turismo é um negócio muito grande, né? É um negócio que vale bilhões aqui no Brasil, porque a gente, dando o exemplo aqui, pessoal, ontem à noite, por exemplo, eu comentei isso de manhã hoje. A gente vai nos restaurantes aqui de noite, por exemplo, aqui para jantar ou coisa parecida, está cheio os restaurantes. Por quê? Por causa do evento da BAF, que tem muita gente de fora visitando a cidade de Fortaleza e que estão deixando dinheiro aqui, estão pagando as contas, estão deixando dinheiro aqui. Então, isso movimenta o mercado de uma forma ostensiva, né? E isso, trazendo para essa percepção que a gente está falando da governança, está mostrando que também o nosso setor de agências de viagens corporativas, ou o setor do turismo aí, de transportes aqui, as locadoras, as companhias aéreas, hotéis, todos estão hoje imbuídos ou inseridos nesse ambiente da governança, né? A governança não se aplica só para uma indústria, segmento da indústria, ou bancos, ou coisa parecida. Não, a governança se aplica a todos os segmentos aqui. O Peterson estava comentando aqui, a Vipan, se aplica a CMO, se aplica a Abracorp. A Abracorp é uma entidade hoje que ela está se certificando com a ISO 27001, né? Daqui a algumas semanas, acho que é um mês e pouco, a gente vai ser certificado pela ISO 27001. Quer dizer, uma entidade se preocupar com esse tipo de coisa, talvez para alguns não seja nada, mas como o próprio doutor Marcelo colocou, para outros ou para aquelas que se preocupam com isso, é muito importante, tem muito valor, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que bater para que aconteça, porque a relação vai se tornar, ela vai passar para um outro patamar, né, doutor Marcelo? Acho que muda a relação de negócio, né? O Edmar até me lembrou, são mais de 50 segmentos numa história dessa aqui movimentados. É um negócio, né, impressionante. A gente acredita muito que, independente de tamanho, é uma questão realmente de trazer e de se convencer de cultura, né? E eu acho que vale a pena. Eu me lembro, uma vez eu lecionei uma matéria num curso de comércio exterior, que era Teoria e Prática Cambial. E aí a gente passeava ali por questões de investimentos, por questões de importação, exportação, enfim, né? E o quanto era sinalizador para empresas ganhar uma posição creditícia, como melhor ou pior, né? Mas era uma questão financeira. Somente, olha, aqui eu estou, né, sinalizado e, né, valho mais ou valho menos. Hoje é uma oportunidade de ficar bom para tudo e para todos, né? Para onde se vive, para os que ali vivem, desenvolvimento, enfim. Então, me parece que é um tema muito grande, mas que vale a pena para todo mundo, né? Para o dono da empresa, mas muito para o colaborador também fazer parte daqui. Ele está em algo que pode se confiar, né? A família dele sabe que ele está trabalhando num lugar legal, de confiança, de compromisso, de ética.
Muito bom. Giovana? É um círculo virtuoso, né? Porque você engaja a tua empresa com outra empresa, a sua empresa com um outro negócio. É um círculo virtuoso e que a gente espera que na sua timeline ele vá só crescendo, adicionando, e a gente possa aqui, com nossos setores, promover esse conhecimento, essa educação. São mais de 50 envolvidos de todos os tamanhos, lugares, de um Brasil imenso. A gente conseguir expandir isso para um Brasil como um todo é um ganho, né? Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final. Gostaria aí de principalmente agradecer aí a presença dos nossos colegas. Gostaria de passar a palavra para vocês aí por uma palavra final, nossos convidados, né, Giovana? É você. Você é o convidado. Tá certo. Bem, olha, foi ótimo estar aqui. Estava conversando há pouco ali com os colegas, que a gente possa engajar mais para nos próximos, nós que somos protagonistas aí dessa questão do presencial, né? Agora é a hora da retomada, segura, né? A gente viu aqui todos os protocolos, pessoas sendo barradas porque não tinham as 2 vacinas, né? Correndo atrás para fazer o teste negativo e apresentar. Então, realmente, quem esteve aqui pôde verificar isso de fato. E, assim, deixar uma palavra bem rápida, Tanabe, que, assim, esse tripé do ESG, que a gente realmente venha trazer, de fato, para as nossas relações, né? Na prática. Recentemente, até a gente contribuiu para um evento onde a gente falou um pouco sobre a sustentabilidade nos eventos corporativos, né? Até aquela brincadeira do cringe, né? Que agora já acabou, né? Um pouco, né? Já está em baixa, mas a gente falava até, o seu evento é cringe, né? Então, como não ser cringe, né? Daqui para frente, né? E nessa questão das ações que nós colocamos aqui, né? Como é que a gente vai atrair essa geração que é o nosso cliente, essa geração que vem também para ser nosso colaborador, os gestores, né, do futuro, para esse tripé do ESG, lógico, com a relevância aqui da governança, que é que a gente trouxe aqui hoje, muito bem colocada aí a apresentação do Dr. Marcelo. Então, acho que é a provocação para todos nós, né? Não só de nós para o mercado, mas principalmente o que a gente faz dentro de casa, né? Dr. Marcelo. Obrigado, Tanabe. Obrigado, Giovana. Peterson aqui também, que participou com a gente. Sempre muito bom a gente poder compartilhar, pensar juntos, trocar ideia. Hoje, especial pelo fato de estarmos, né, no momento face a face, um na frente do outro, nos toques aqui de cumprimentos, mas estamos juntos. Acho que é importante estar todo mundo junto aqui, graças a Deus, bem de saúde, e acreditar muito. Para mim, quanto e sempre puder participar, né, para a gente evoluir, para a gente fazer isso tudo realmente não ficar só no papel, né, para que seja realmente enraizado na vida, e não só como cultura, mas parte da vida realmente no nosso dia a dia, nosso dia de trabalho, nosso dia profissional. Torçamos muito realmente para que isso seja só evolução. Obrigado, estamos à disposição sempre. Muito bem, eu vou aproveitar, vou até fazer um convite no 26 de outubro, às 5 horas da tarde, nós vamos ter um bate-papo na TV Alagev no YouTube sobre ESG e incentivos em eventos. Então, vale a pena, é um trabalho grande que a gente está desenvolvendo aqui na Alagev com as nossas comunidades de incentivos e de eventos, e trazer aqui um espaço para a gente discutir, para a gente fomentar a Alagev como multissetorial. A gente tem os gestores aqui dentro, e que a gente possa disseminar essas boas práticas cada vez mais. Muito bom, vamos estar prestigiando, sim, com certeza. Depois você passa para a gente poder compartilhar. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente aí a presença de todos vocês, a presença no canal do YouTube da Abracorp também. Dizer que a gente está muito contente, né? Muito feliz aí de ter passado um dia inteiro hoje do Business Travel Day aqui dentro da ABAV, da ABAV Colab. Realmente o primeiro evento do setor, o primeiro evento presencial do setor, como o próprio Paulo Henrique comentou ontem, né? Falei, nós estamos aqui, isso já é uma vitória, né? Então eu acho que é isso sim,
é uma vitória, todo mundo aqui engajado com o melhor espírito de fazer o negócio retomar novamente. E a coisa vai retomar, gente. Eu sou um cara que acredita muito nisso, não há como acontecer negócio sem o face-to-face, sem visitar, sem conversar, sem conversa, né, entre as pessoas, não tem como acontecer. E um evento como esse aqui, presencial, é a melhor coisa para a gente poder justamente sentir no olhar da pessoa até, né, o que ela está sentindo. Não dá para a gente sentir isso, vocês me olhando na a minha linda cara aqui, através do canal, através de uma TV de YouTube. Vocês não vão conseguir fazer isso. Então, eu acho que tem que ter, sim, o evento presencial. A única coisa que eu acho que é positiva num evento híbrido, Giovana, é que, de repente, o meu irmão no Japão está conseguindo me assistir aqui, entendeu? Essa é a grande vantagem do híbrido, né? Tem a sua vantagem. A gente consegue ter uma amplitude de presença global, né? Em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão poder. Ontem eu falei com o Fábio, que é um parceiro nosso de negócio que está em Orlando, e ele mesmo falou, então eu vou assistir aqui pelo canal YouTube da Abracorp. Quer dizer, isso não acontecia em outros tempos, né? Então, mas, Tanabe, tem um lado bom, essa né? capilaridade, ela é importante, mas as pessoas não se esconderem mais atrás das câmeras dentro de casa. A gente tem que voltar a sair, a gente tem todos os protocolos sendo seguidos. O fato da gente ter um Business Travel Day, um dia de falar sobre gestão de viagens corporativas dentro da ABAV, que pode parecer que é um espaço só para lazer, não é. Hoje a nossa persona, o nosso viajante, ele se mistura. Nós somos viajantes a lazer e viajantes corporativos, tudo junto ao mesmo tempo. O perfil já era assim, já existia o Bleasure. Hoje a gente tem o Anywhere Office, o Road Office. Você trabalha de onde você estiver, você fomenta a economia local quando você se movimenta, quando você vai para outro lugar, você vira um sponsor daquele destino. Então, eu acho que é importante a gente sempre trazer em mente que esse movimento que o turismo faz é um turismo como um todo, não é só turismo de lazer, não é só turismo corporativo. E quando a gente está aqui, a gente tem a alegria de encontrar tantos amigos do trade, ver os estandes novamente, e ajudar a levar essa palavra para o mercado de que vamos sair de trás das câmeras com segurança e voltar a participar desses momentos. Não, só que assim... Nos empolgamos. Mas tem tempo ainda, falta 3 minutos ali, né? O Tanabe queria terminar antes. Sim. Eu acho que assim, é só... A palavra que você comentou é muito boa, eu não poderia deixar de complementar, né? Com os protocolos, com segurança... a gente tentar ser um pouquinho na pessoa jurídica o que a gente tem sido na pessoa física. Exatamente. Só ter um equilíbrio um pouco disso que todo mundo ganha, né? Então, acho que é esse equilíbrio aí que está faltando um pouco para nossas relações. Exatamente. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aí e até a próxima, então. Obrigado.